Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Hospital São Sebastião no YouTube. Novembro, mês de conscientização ao câncer de próstata, um mês que a gente bota nosso foco, bota nossa atenção no cuidado com o homem. Claro que o homem não deve se cuidar somente no mês de novembro, mas no ano inteiro, mas a gente separa esse mês para dar um pouco mais de ênfase. E hoje eu estou tendo o prazer de conversar aqui com o urologista aqui do hospital, Dr. Tomás Protti, que vai falar um pouco mais com a gente sobre essa campanha do Novembro Azul e também sobre alguns outros temas relacionados à saúde do homem. Muito obrigado por separar um tempinho aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço, Rafael. De cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha do Novembro Azul. É somente sobre o câncer de próstata mesmo, é a conscientização? O que é o Novembro Azul? O que engloba o Novembro Azul? Na verdade, o Novembro Azul é o slogan de uma campanha que foi criada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, é uma campanha para conscientizar o homem em relação à sua saúde, não só em relação ao câncer de próstata, mas dando ênfase ao câncer de próstata. Mas é uma conscientização do homem em relação à sua saúde de forma geral. Certo. E com relação à sua especialidade, que é a urologia, qual é a sua atuação com o homem, né? Como é que você trabalha ali na prevenção, na questão dos exames, nos diagnósticos, nas cirurgias? Conta um pouco mais da sua especialidade para o pessoal, que eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de dúvida de como é a sua especialidade. Sim, o urologista não é médico só de homem, primeiramente, né? Sim. O urologista é o médico que trata das doenças do sistema gênito-urinário do homem, então tanto a parte genital quanto urinária do homem e a parte urinária da mulher. Então o urologista é médico de homem e de mulher. Certo. Em relação a câncer de próstata, né, é responsabilidade do urologista fazer o rastreamento. Muito se fala em prevenção ao câncer de próstata. Na verdade, o que se busca quando se faz os exames de rotina relacionados ao câncer de próstata é um diagnóstico precoce. Então a gente tende, o ideal é achar a doença, né, diagnosticar a doença em um estágio precoce. Nesse estágio, as chances de cura são muito maiores, superam os 90%. Então, na verdade, a gente não está prevenindo, a gente está rastreando. Quando a gente encontra uma doença em estágio avançado, quando o paciente espera ter sintomas para procurar um médico, a chance de cura cai muito, porque a doença já está em estágio avançado. Então, por isso, a importância de rastrear. Rastrear é achar a doença em estágio precoce e, nesse estágio, a gente consegue fazer tratamentos bem-sucedidos com alta taxa de cura. Certo. Então, como você falou, realizar os exames. E qual é a idade que o homem deve começar a se preocupar em realizar esses exames? Ele deve, no check-up, já embutir também esses exames junto no check-up anual? Qual é a indicação? A Sociedade Brasileira de Urologia sugere o seguinte: se o homem tem fator de risco para câncer de próstata, ele deve começar o rastreamento aos 45 anos. Se o homem não tem fator de risco, ele começa o rastreamento aos 50 anos. E quais são os fatores de risco? Primeiro fator de risco, talvez o mais importante, é ter história familiar positiva para o câncer de próstata. Se você tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, a sua chance aumenta muito em relação à população geral. Então, esse paciente deve começar aos 45 anos fazer os exames de rastreamento. Outro fator de risco é obesidade. O homem obeso também tem maior risco em ter doenças da próstata, tanto câncer de próstata quanto a hiperplasia benigna. E outro fator de risco é ser negro. O homem negro tem mais chance também de desenvolver a doença. Então, todos esses fatores indicam uma necessidade de iniciar o controle aos 45 anos. Se você não tem nenhum desses fatores, começa a fazer o rastreamento aos 50 anos. Certo. Bom, ficou claro para todo mundo que fazer o rastreamento é muito importante nas idades e nos fatores de risco. Eu cheguei a ler, acho que numa matéria na internet, não me recordo bem, que parece que os sintomas, né, o homem que já desenvolveu, que está com câncer de próstata, os sintomas ele demora muito a aparecer, vai aparecer só em estágios mais avançados. Isso é verdade? Procede. O câncer, vários tipos de câncer, são doenças silenciosas. O câncer de próstata é um exemplo de um tumor silencioso. Então, não pode se esperar ter sintomas para procurar um médico.
Se você tiver qualquer sintoma, isso, claro, que isso demanda a procura por um especialista, né? Mas não pode esperar sintomas, tá? Se o câncer de próstata já levar a sintomas do trato urinário inferior, isso significa que é uma doença provavelmente já avançada e a taxa de cura cai muito em relação ao paciente que é descoberto, que a doença dele é descoberta em uma fase mais inicial. Quando tem sintoma, geralmente, muitas vezes, né, o paciente já tem doença metastática, então o tratamento muda, o tratamento é bem menos efetivo. A gente muitas vezes não faz um tratamento curativo, e sim um tratamento paliativo. Então, tem essas indicações do rastreamento, essas idades, mesmo para o paciente assintomático, tá? Isso é muito importante, mas qualquer sintoma, aí em qualquer idade, né, não precisa esperar 45 anos, 50 anos, em qualquer idade, se o homem tiver sintomas referentes ao trato urinário, sintomas miccionais, sintomas sexuais, ele deve procurar um urologista também. Mas em relação ao rastreamento, são essas idades que eu falei e não esperar ter sintomas para procurar um médico. Certo. Bom, acho que a pergunta que eu vou fazer agora pode parecer até muito óbvia, mas eu sempre gosto de trazer essa pergunta para quem está nos assistindo. Manter hábitos saudáveis também é muito importante, não é verdade? Isso para qualquer doença, o nosso corpo é uma máquina, a gente precisa ter hábitos saudáveis. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação de hábitos saudáveis com relação até mesmo ao tratamento, né? Se a pessoa vier a desenvolver o câncer. Eu falei sobre rastreamento, né? A única forma de se prevenir o câncer de próstata é mantendo hábitos de vida saudáveis. Evitar sedentarismo, evitar obesidade, evitar tabagismo, diminuir a ingestão de álcool. Isso tudo previne câncer de próstata, como vários outros tipos de cânceres e também doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, né? Então, a chave para uma saúde plena, uma boa saúde, para uma vida longa, são esses hábitos saudáveis de vida, né? Previne câncer, vários tipos de câncer são prevenidos por uma vida saudável e também doenças crônicas que não têm nenhuma relação com câncer. Mas tudo isso é muito importante. Então, Novembro Azul, a gente dá ênfase ao câncer de próstata, mas é importante, é o mês da saúde do homem. Então, o homem tem que tomar cuidado com as doenças crônicas, com outros tipos de neoplasia, né? E se movimentar, fazer exercício, alimentar bem, procurar um médico regularmente para fazer os exames de forma regular, medir a pressão, né? Controlar a glicose, controlar gorduras na alimentação, isso tudo é muito importante. O homem ele tem um histórico de cuidar um pouco menos da saúde, que é muito negativo, né? O homem tem que cuidar um pouco mais da saúde. E outra coisa também que eu vejo como muito negativo é o tabu que ainda existe com relação à realização dos exames nas idades que você comentou e caso a pessoa tenha algum sintoma. Né? Tem aqui todo aquele tabu envolvido, o homem acha que vai diminuir a masculinidade dele, que não deve fazer isso, que não sei o quê, que é uma grande bobagem. Sim. Eu queria, se possível, você como especialista falasse e conscientizasse as pessoas, mostrasse que isso é um grande tabu, isso é uma grande bobagem. Sim, para o rastreamento do câncer de próstata, a gente usa dois exames principais, que é o toque retal e o PSA. O PSA é tranquilo, é um exame de sangue, as pessoas não têm tanto problema em fazer o toque retal, o PSA. Mas o toque retal é um exame que leva o tabu, que é um exame constrangedor, né? Mas é muito importante uma conversa entre o urologista, o médico especialista e o paciente para deixar o paciente tranquilo para a realização do toque. É um exame indolor, é um exame sem nenhum risco, não traz nenhum risco à saúde do homem, não muda a masculinidade de forma alguma, é muito rápido e é importante lembrar que 20% dos tumores de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo toque. Então o toque é um exame que é importante e não pode ser deixado de lado. O que se vê muitas vezes é o homem realizando somente PSA durante vários anos e não procurando o médico para realizar o toque. Teoricamente, ele está tendo 20% de chance de deixar passar uma doença grave, né? Então o toque é extremamente importante. E como é que se diminui esse tabu? É com uma conversa adequada com o paciente, mostrando que aquele exame é um exame necessário, é um exame que todo homem vai ter que fazer ao longo da vida. Então, é um exame sem nenhum problema, não tem nenhum risco, ele é muito rápido, não dói e principalmente não altera a masculinidade. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi. O PSA e o exame do toque, eles andam em conjunto. Eles andam um complementa o outro.
fazer só o PSA não resolve, porque 20% de chance você pode deixar passar o toque. Então, o ideal é que o homem se previna não, faça o rastreamento dos dois em conjunto, é isso mesmo? Sim, sempre, toque e PSA. Fazer um exame ou outro, você vai diminuir, a acurácia da sua detecção, né? Então, sempre toque e PSA. Anualmente ou não, isso aí vai depender também de uma conversa com o urologista, se faz todo ano, se faz de 2 em 2 anos, depende muito dos seus exames básicos, se você tem risco familiar ou não tem, se você é obeso ou não. Então depende muito, essa conversa também deve ser feita, o rastreamento hoje ele é muito individualizado, não existe uma regra para todo mundo. A primeira vez são com esses dados que eu te falei e depois disso vai depender muito da avaliação do médico especialista para ver se o exame vai ser feito anualmente, bianualmente. Então, hoje o rastreamento é bastante individualizado. Doutor Tomás, muito obrigado pela sua participação, separar um tempinho aqui para conversar com a gente. Você que está nos assistindo, por favor, você que é homem, não deixe de cuidar da sua saúde. Manter hábitos saudáveis é muito importante para prevenir todas as doenças, não somente o câncer. Chegando nas idades ou tendo qualquer sintoma, procure um médico especialista, vai conversar, vai entender um pouco melhor. Esse vídeo aqui é para trazer algumas informações, mas é um assunto muito mais complexo. Precisa desse 1 a 1, precisa ser individualizado direto com o especialista. Então precisou, procure o especialista, procure o médico, não deixe de cuidar da sua saúde, tá? E se você está nesse vídeo até agora, se você gostou dessa informação, não esqueça também de deixar o seu like, compartilha com um amigo seu que é cabeça dura, que é teimoso, manda esse vídeo para ele se cuidar também, cuidar da sua saúde, porque é muito importante, pessoal, beleza? Então deixa o like nesse vídeo aqui, comenta se tiver alguma dúvida e até o próximo vídeo.